Muito boa noite a quem nos acompanha aqui no segundo BWcast, diretamente de Limeira, da Studios House. Hoje estamos recebendo alguns dos nossos convidados aqui da BW, da Transforma Negócios, da Bastelli, para falar um pouquinho mais sobre o comportamento do consumidor, o que tem acontecido no mercado e o que nos espera muito mais à frente aí nesse mercado digital. Para isso, a gente tem alguns convidados super especiais. E eu vou deixar que eles se apresentem, falem um pouquinho mais sobre as suas empresas, como elas estão ajudando essa transformação digital que nós estamos vendo no Brasil. Vamos começar aqui pelo meu lado direito. Bastelli, seja bem-vindo. Conta um pouquinho mais de quem é o Bruno. Já é a segunda participação, né? Tem que Mas rachar agregando muito conteúdo. Boa, pagar boleto junto agora, né? Bom, sou o Bruno Bastelli, da Bastelli Consultoria. Desde 2010 trabalho com e-commerce. E hoje a gente tem 3 principais serviços: criação de loja, tráfego pago e consultoria. E a ideia é ajudar as empresas a venderem da forma certa na internet. Então, obrigado aí pelo convite mais uma vez e espero poder agregar um pouco aí com todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente. Show de bola. Obrigado, Bruno. Seja bem-vindo. E passando, seguindo a roda de mate, como a gente diz no Sul, né? O xará, o Bruno Pontes. Bruno, comenta um pouquinho aí quem tu é, o que tu ajuda as empresas. Aí sim, né? Muito bom. Vários Brunos aqui hoje. Obrigado, Ian. Obrigado, Fábio. Não posso dizer que o Fábio está aqui, já estou antecipando o Fábio, né? Perdão. Mas obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje nessa casa, que é a minha segunda casa também. A gente grava todos os nossos conteúdos aqui. Eu sou o Bruno Ponte, sou o CEO, fundador da Transforma Negócios. A Transforma ela é uma plataforma de estratégia e inovação para pequenos e médios empresários. E a gente existe para justamente facilitar a dor que é empreender. Né? Empreendedor não termina com dor à toa, né? A gente vive num país que está entre os está entre os 7 países mais difíceis de se empreender no mundo, né? A notícia boa é que com um pouquinho de estratégia, um pouquinho de planejamento, dá para driblar um pouco dessa dificuldade e é para isso que a Transforma existe. Obrigado pelo convite. Show de bola, Bruno. Seja bem-vindo. E agora passando para o Bruno Verardi. Ah, não, Fábio Verardi. Mais Fábio, um Bruno, né? Quase fui Bruno, né? Seja bem-vindo, Fábio, nosso CEO da BW Commerce. Conta um pouquinho mais aí da BW, como a gente vem ajudando as empresas, Fábio. Legal, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio, sou o CEO da BW Commerce e eu estou aqui junto com o Ian, junto com esse timaço aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho mais do nosso conhecimento, da nossa vivência, do nosso dia a dia e de todas as dificuldades que a gente enfrenta no mercado, né? Nessa transformação que as empresas vêm enfrentando e esse desafio muito grande, assim como os Brunos, né, comentaram aqui, nada melhor do que trazer especialistas em cada área para a gente poder ajudar cada vez mais o nosso ecossistema de clientes e também de ainda não clientes, né, a se transformarem no digital. Então, uma jornada bem desafiadora para nós, né, Ian? Acho que hoje vai ser um dia que a gente vai compartilhar bastante informação para quem está no momento crucial do seu negócio. Show de bola. Pessoal, todos bem-vindos, todos apresentados, né? E já vamos começar com um assunto um pouco polêmico, né? E eu vou direcionar até uma pergunta para o Bruno Pontes, para falar um pouquinho mais sobre... A gente vem acompanhando a transformação digital que o mercado tem passado, né? E o Brasil, se a gente pegar em comparação com os Estados Unidos, com a própria China, o mercado asiático, ele ainda está gatinhando, né? Um bebê que ainda não chegou nem a andar de bicicleta, está caminhando. E os negócios sofrem diretamente esse impacto, né, Bruno? Porque modelos asiáticos vêm sendo replicados para o Brasil, as estratégias tem que adaptar, quando a gente fala de um marketplace, o Shopee, a própria Temu. Como que os negócios fazem para sobreviver com tantas mudanças acontecendo de uma forma tão rápida? Boa. O tema não é simples, né? Eu digo que quando a gente fala de empreendedorismo de uma maneira geral, a gente não vai ter uma resposta. Olha, é só fazer isso. Até porque para qualquer coisa que alguém te disser é só, né? Se o cara começar a resposta com é só, você já foge que deve ser fria. Então assim, não é simples, mas essa resposta ela passa por alguns pontos. Eu diria que no meu ponto de vista, e dentro do que a gente leva de metodologia com a Transforma hoje para os negócios, eu colocaria um primeiro ponto aqui na palavra posicionamento. Repito, a gente pode debater diversos outros pontos de vista, né? Quando a gente entende um modelo de negócio, eu acho que tem uma ressalva a ser feita que nem todo modelo de negócio é feito para o digital.
Então, muitas vezes, o empreendedor brasileiro, principalmente o pequeno, ele começa a bater uma ansiedade, muitas vezes, porque ele vê todo mundo no digital, no marketplace, etc e tal, e aí ele acha que é para ele também. E nem sempre é. Então, aqui tem uma pequena ressalva. A segunda ressalva é que, quando é para ele, às vezes ele incorre no erro de, é só eu montar uma página, começar a divulgar, o cara vai clicar na compra e eu vou expedir o produto. É só, né? Ó, volta naquele erro do é só. E aqui vem uma segunda falha que é muito grande. Mas veja, para mim tudo tá ali dentro do modelo de negócio e do posicionamento. E aí eu vou chegar no ponto central da questão. Você não necessariamente precisa competir com o mercado asiático. Eu digo isso para muita gente. E eu vou fazer uma analogia aqui do mercado automotivo, que é particularmente um mercado que eu estudo muito por interesse, por gosto, né? O mercado automotivo chinês também foi inundado com diversos carros, modelos, e a cada 6 meses, no mínimo 2 ou 3 montadoras novas chinesas chegam no Brasil. A gente nem sabe os nomes. Mas eu te pergunto, a Toyota parou de vender Corolla? Não. Não, pelo contrário, ele continua sendo o carro mais vendido do mundo. A Toyota não teve queda nas suas vendas nos últimos 5 anos. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem estiver nos assistindo aqui pode procurar os números ali em todos os mecanismos de busca e você vai perceber que as vendas da Toyota nunca caíram. Por quê? Tem uma questão de posicionamento. O mercado chinês, quando a gente fala no mercado automotivo, ele vem trazendo uma proposta de valor muito clara e evidente, que é a alta tecnologia com baixo custo. Mas existe outro público no mercado. O público que não quer a alta tecnologia. Aquele senhor de idade, o seu Geraldo, de 85 anos, que não sabe nem apertar o botão. Eles querem um carro simples e confiável e que não quebra. Conservador. Então existe esse público. E a Toyota continua vendendo para esse público há anos, anos e anos. E ela não é impactada fortemente pelo mercado chinês. É claro que ela é, de uma certa maneira. Então aqui eu fecho essa analogia do mercado automotivo e venho para o mercado das joias, né? Onde tua empresa se posiciona dentro do mercado de joias? Porque por mais que o mercado chinês ele chega... vamos fazer um exercício bem rápido aqui. Vocês que conhecem muito mais desse mercado do que eu me coloco como um aprendiz aqui, né? Seria errado se eu dissesse que a maior proposta de valor do mercado de joias chinês é preço? Não. Não. Pode ser outras coisas também, mas dizer que preço é a maior proposta de valor não seria errado. Né? Então, naturalmente, ela vai atrair todo o público que busca preço. Mas você já parou para pensar que o mercado chinês desemboca aqui no Brasil containers e containers de infinitas peças iguais? E tem um público que não quer comprar peça igual por nada nesse mundo. Ela quer aquela peça, ela não tem o dinheiro talvez para comprar a peça de ouro, a joia mesmo, etc e tal, mas ela quer a exclusividade que uma marca pode vender. Então pensar em posicionamento nesse negócio pode te colocar numa posição confortável, mas repito, não para que você compita com o mercado chinês. Esse é o meu ponto de vista. E para fechar tudo isso, né? Mas deixar que vocês falem também, porque é bate-papo, senão vira monólogo e palestra, né? Vambora. Vambora. Fica 1 hora o Bruno falando aqui, vou ficar chato pra caramba. Não, tá top. Mas aí tem um outro ponto que só existe uma coisa perfeita nesse mundo, que é Deus. Fora isso, nada é perfeito. E quando você vem no mercado e entrega uma proposta de valor, você vai resolver uma dor, mas você vai gerar outra. Vamos voltar para os carros. Eles resolveram realmente uma dor da alta tecnologia com baixo custo. Mas tem uma dor aí que não foi resolvida ainda. A bateria não dura nada. Se você tivesse uma montadora e se atentasse a isso, você iria posicionar a sua marca vendendo carros de longa autonomia, para não precisar competir com o carro chinês. E veja, mais uma vez, é o que a Toyota fez. Voltando aqui para a analogia, né? A Toyota começou a trabalhar na sua inovação em carros híbridos, que não dependem... carros movidos a hidrogênio, que não dependem de autonomia de uma bateria elétrica, e ainda por cima, para dar uma confiabilidade, porque o carro chinês também enfrenta essa dor. Confiabilidade. O mercado brasileiro ainda não confia. Então tem uma dor de mercado aí.
Se você perceber qual é a dor de mercado que o chinês está trazendo e resolver essa dor, você continua relevante e você vai vender muito. Então a Toyota colocou 10 anos de garantia para os seus carros e assim ela continua vendendo carro para caramba. Sim, que se a gente trazer isso pro e-commerce de certa forma, né? Quando vem uma Shopee, veio a própria Shein, vem esses marketplaces, eles têm uma proposta de valor com preço muito baixo, só que qual que é a dor do brasileiro, né? Bruno, tu que atende empresa de Limeira, de região, frete. Quem que quer pagar frete, né, Fábio? A gente acompanha isso no nosso dia a dia, né? O pessoal não quer pagar um frete. Então, o que que eu vou fazer de diferente? Eu vou entregar um aplicativo. Para quem baixar o aplicativo, vai ter um frete grátis ou vai pagar uma miséria, menos com sorvete, né? Porque já é mais aceitável. Sim. Faz a conta, né? E que acaba sendo um grande desafio. Percebe, Bruno, esse desafio nas empresas aí de Limeira, que tu atende Sim. com relação ao frete, em comparação com esses marketplaces? Não só isso, né? Mas até o ponto do posicionamento mesmo e a proposta de valor, porque todo mundo está sofrendo nessa guerra de preço, né? Mas o maior desafio que eu vejo nas empresas é como que eu mostro a qualidade que eu tenho, né? Então, você olha lá sites que não geram o valor que a peça tem, né? Daí o cliente acha caro. Você vê o Instagram que não conecta, né? Pô, você tem uma produção muito boa, qualidade top do produto, mas ninguém sabe, né? Então, eu acho que o maior desafio é trazer isso para o digital e usar as estratégias certas, né? Porque eu acho que o trabalho que o Bruno faz ali também na primeira etapa de planejamento é extremamente importante, porque tudo isso vai passar por uma organização boa. Não adianta nada, pô, legal, agora tá R$19 o frete no Mercado Livre, vou lá e fazer também. Mas, cara, você tem que entender o frete para sua região, competitividade, o produto. Então, acho que falta mais para a galera ter essa visão de negócio, né? Por mais besta que seja, né? Falta gestão, né? Então, eu vejo muito que assim, vou copiar o que o outro está fazendo. Cara, mas por quê? Será que esse cara está tendo lucro? Você vai lá no Mercado Livre, tem cara vendendo preço muito baixo. Você fala assim, como que esse negócio se paga? Né? E você vai na mesma onda, a hora que você vê, você quebrou. Então, eu vejo que falta muito ainda a parte de gestão, né, das empresas e realmente fazer a coisa certa, né? Conseguir se comunicar bem, conseguir precificar bem, né? E trazer isso em evidência para o cliente comprar. Senão, na verdade, ele sempre vai perdendo preço. Né? Eu acho que o frete, hoje em dia, e o prazo são as duas principais objeções que a gente tem. Então, não adianta querer competir com o Brasil inteiro. Cara, é muito mais barato você colocar, sei lá, um colchão para entregar aqui em São Paulo do que você mandar de Guaporé. Sim. Então faz mais sentido eu botar num centro de distribuição em São Paulo do que deixar de ir lá para cá. Então é estratégia, ideias, né? Então acho que por isso que eu acho que falta muito a gestão ainda, né? Acho que por mais que tenham ferramentas, coisas muito boas, né? Mas ainda a parte humana de gerir a empresa fica muito a desejar, que a gente vê isso bastante assim nos negócios. A gente fica muito triste, porque tudo isso acaba impactando muito outros pilares do negócio. Sim. Posso tomar uma parte? Claro. Contar um caso, como diria o piadista, um caso venéreo, né? Isso é caso verídico mesmo, de um cliente meu, outro segmento, não era de joias, né? Mas um segmento também muito acirrado em preços. E esse cliente, ele contratou a Transforma, a gente trabalha com planos de assinatura, né? E ele pegou o plano que era um dos planos mais robustos, com maior punch de entregas ali. Nós começamos a trabalhar. Dentro desse plano, ele tem um estrategista dedicado para ele, né? Que sempre sou eu ou o Raul, meu sócio. Nesse caso, era eu especificamente atendendo. E nós já estávamos no terceiro encontro, salvo engano, né? Ou seja, tínhamos tido 3 rodadas de 2 horas cada uma, entendendo o modelo de negócio, mergulhando a fundo em cada um dos blocos do modelo de negócio da pessoa. E lá para o terceiro encontro, essa pessoa já tinha falado para mim de todos os concorrentes dela. Porque a outra empresa faz desse jeito, porque aquela empresa faz assim, porque essa aqui faz assado, eu não sei como que aquele cara ganha dinheiro, porque o mercado tá muito difícil, porque isso, porque aquilo. E muita, sabe? Eu interrompi, eu falei, a gente tá no terceiro encontro e eu nunca vi você falar para mim sobre o seu cliente. Gente, parece simples isso que eu tô dizendo, mas as empresas e os empresários estão esquecendo de olhar e conversar com o cliente. Isso está sendo esquecido. Porque quanto mais você conversa com o seu cliente, você saberia, agora trazendo para o mercado das joias, você saberia, se você estivesse conversando com o seu cliente, qual é a dor que ele está sentindo. E se você souber qual é a dor, você trabalha teu produto ou o teu serviço para sanar essa dor. Aí você é relevante para ele. E ele compra de você.
Né? Então, tem tanta coisa que tem que ser pensada, mas eu diria, essa é uma dica que eu deixo para quem estiver nos assistindo. Nunca, jamais perca o contato com o seu cliente. Converse com ele e entenda as dores que esse mercado está sentindo. Porque o mercado asiático traz uma série de soluções, mas ele traz também uma série de dores que as pessoas ainda não estão entendendo como curar. E eu não estou dizendo que é simples, só estou dizendo que tem saída. Né? Sim. Bruno, eu vou aproveitar, Ian, me permitem, eu vou fazer um comentário que eu acredito que seja um dos pontos também fundamentais nessa trajetória das marcas chinesas vindo para o Brasil, fazendo essa transição, tornando a marca chinesa mais tropical ou tendo desafios muito grandes, né? Culturais. A gente está falando de um país onde ele tem uma mescla de culturas, né, muito grande, e a gente necessariamente não tem uma regra única de negócio. A gente tem diversas empresas, diversos segmentos de diversas culturas. Exato. Agora, quando a gente percebe que o mercado chinês ele vem com tanta força para dentro do país, e ele já tem feito esse movimento há muitos anos, né? Eu lembro que eu era bem pequenininho, eu olhava as panelas embaixo e lá, Made in China, né? Então, não é de hoje que isso acontece, mas de fato, nos últimos anos, isso acelerou de uma forma muito, muito rápida. Sim. E por que isso tem acelerado demais? Cara, tu falou uma coisa que é algo assim que não sai da minha cabeça. O consumidor, nos últimos anos, principalmente na América Latina, ele mudou muito a forma de comprar. Muito, muito. Então, ótimo, a empresa precisa necessariamente estar preparada, precisa ter planejamento, precisa ter postura, precisa saber qual é o público que ele está falando, mas principalmente ele precisa saber qual é o comportamento de compra que está acontecendo hoje no mercado dela. Exato. E o que a gente percebe? Tu falou do mercado de automóveis. Cara, eu curto pra caramba. Final de semana eu tava assistindo o Armagedon lá, que é o... Pô, cara, sensacional, né, cara? Fica até madrugada assistindo lá, arrancadão. É um mercado totalmente paralelo. 91 mil pessoas online assistindo lá uma live, cara. Cara, sensacional. É um nicho de pessoas específica. Exato. Tu tem um nicho, ele é específico para aquele determinado público. Então, tu consegue entender que dentro daquele nicho específico, tu tem um comportamento de pessoas que tem o perfil Fábio, Bruno, Ian, Perfeito. Maria, Paulo, João. E quando tu começa a entender tudo isso, eu vejo que as marcas chinesas chegaram, sim, para o Brasil, e elas conseguiram entender de uma forma muito facilitada o comportamento de compra das pessoas. Verdade. Eles são habilidosíssimos nisso. Muito feras. Então, assim, não é só preço. Não. É velocidade, é entender se o frete é decisivo ou não, porque foram eles que decidiram que, em determinado momento do processo, no e-commerce nacional, o frete seria mais importante do que qualquer outra coisa. Sim. E hoje a gente percebe, pelos números que mostram, né, no e-commerce, que pelo menos 50% da decisão de compra está voltada com relação ao frete, que é o que o Ian puxou. Mas não é o frete, é o comportamento de compra do consumidor. E entra a experiência do usuário. Vamos falar, por exemplo, do que a BW fornece hoje como plataforma, por exemplo, né? Vamos falar de mim. Eu não vou comprar joia, não é meu caso, não vou utilizar para isso, mas eu sou consumidor de outros tipos de produtos que eu acesso plataformas para comprar e etc e tal. E eu já tive más experiências porque determinada plataforma eu sei que, cara, no celular é muito ruim. Quando eu chegar em casa, eu abro o computador, vejo e concluo a compra. Mas você viu a minha postura aqui? Cara, que trampo. Você tem que estar querendo muito o produto, né? Exato, olha o trampo. Por quê? Porque eu sei que aquela plataforma não é da BW, tá? Sim. É outro segmento. Sim. Mas que ela não tá tão bem desenvolvida, ela não me oferece uma experiência bacana pelo celular. E assim, se eu não for muito fiel na marca, eu não vou comprar. Sim. Sim. Agora, então, por que eu tô falando disso? Tô falando de mim. Eu sou um tipo de público que eu não ligo pro frete. Sim. Se eu quero determinado produto, eu estudo, gosto, comprei, vou comprar aquele produto, mas experiência para mim é fator determinante. Agora, compete a quem tá do outro lado, o empresário, e entender o meu perfil de usuário, meu tipo de comportamento, né? Porque vão ter outros públicos, né, que tá nem aí pra experiência. Sim. Ah, quer que se lasque se a plataforma for ruim, eu quero frete grátis. O Aí Bruno, isso, o Bruno deve ver isso todos os dias, né, Bruno? Do comportamento não só do perfil do consumidor aí, mas também dos pontos que são cruciais nessa
taxa de conversão ali que a gente procura, né? A gente procura conversão. E, de fato, eu acredito que todas as empresas que estejam posicionadas, não só no digital, mas também no físico, elas precisam de vendas. Nenhuma empresa vive sem vendas. Isso também é muito claro para todo mundo, né? E então, se é para a gente montar algo que seja estruturado, bem consolidado, ele obviamente vai passar por esses pontos de contato que a gente tem falado agora. Eu queria ouvir do Bruno também, já aproveitando aqui a deixa, para a experiência do Bruno aí, o que o Bruno tem vivido, né? No dia a dia dele, com relação a esses pilares da mudança do consumidor, sabe? Que a gente está vendo o comportamento do consumidor mudando muito. E isso a gente está falando assim, quando a gente fala de e-commerce, a gente está falando B2B, Sim. e B2C, a gente está falando da atacado e varejo. Exato. Porque quando a gente fala em varejo, a gente tá muito claro que o varejo está mudando muito. Quero rápido. Eu estava no hotel agora, olhando lá um pedido que eu fiz. Pô, tava com uma cara assim, que nem tu fez aí, a cara assim, pô, uma transportadora tá de brincadeira comigo, né, cara? Eu não sou amador, né, cara? Tu entende? Mas eu sou um consumidor. Sim. Eu sou um consumidor. E, então, eu tenho minhas frustrações, a gente tem os nossos medos, e isso está sendo quebrado cada dia mais, mas o nível de exigência com transporte, com pagamento, com outros pilares, Altíssimo. ele está cada vez mais alto. E eu acredito, Bruno, que seja, né, um dos pontos aí que a gente tem... Não, bastante. Até essa questão do produto que você falou, a gente viu muito isso agora, né? No Dia dos Namorados, Dia das Mães, até com alguns clientes da BW mesmo, fazendo consultoria. Cara, a percepção da compra do produto é muito doida. Porque assim, ó, Dia das Mães é um tipo de produto personalizado. Então, igual você falou, cara, personalizado tem um apelo sentimental. Uhum. Se o frete for R$100, você vai comprar um pingente lá Não que importa, tá a foto da sua filha. Ponto final. Então, para esse tipo de público, não interessa o preço. Uhum. O sentimento é muito maior. Sim. Mas Dia dos Namorados, cara, é uma outra compra totalmente diferente, né? Então, é muito doido porque são raros os clientes que conseguem ter essa percepção, né? E nas consultorias a gente vê isso, pô, legal, vendeu esse tipo de produto, agora tem esse outro aqui, né? Então, o ideal é conectar para cada tipo de produto o cliente certo. Uhum. Então, a gente vê isso muito claro dentro dos clientes que a gente atende. Mas uma coisa assim que eu vejo, né, que é fundamental realmente essa parte da experiência, porque o maior desafio que a gente tem é conseguir realmente mostrar para o cliente o quanto a experiência do site ela impacta em muitos outros pontos. Né? A gente tem clientes lá, pô, tem baixo investimento, beleza. Cara, para você vender mais, você tem que aumentar o pedido ou aumentar o ticket médio. E aí a gente fala, cara, a plataforma tem lá a opção de kit. Pô, coloca o kit, né? Se você tá com uma foto lá da corrente com os pingentes, dá a liberdade para a pessoa conseguir escolher. Né? E por quê? Porque isso vai aumentar o ticket médio, vai melhorar a experiência do cliente e no final vai aumentar o resultado. Então, eu vejo que a maior parte dos problemas que tem de venda ou é o site não conseguir trazer a proposta de valor que ele precisa, ou a experiência não é boa. Né? Então, Aquele isso 40% de desconto no Pix. Não, tem cliente lá, você vê, pô, todo mês ele dá 70%. Daí um mês é 40 mais 30, no outro é 30 mais 30 mais 10, e no final o cliente não é bobo, né? Não. Então, eu acho que tem muita coisa ali que eu acho que o lojista acaba errando, né? Em coisas simples, né? E eu acho que realmente, quanto mais você entende o perfil, né, do cliente, é essencial. Até falando de tecnologias, pô, a IA, beleza, tem muita coisa em alta. Cara, mas será que você está conseguindo fazer o básico? Né? Tipo, entra no seu próprio site, sempre pergunta, cara, você compraria no seu site? Entra lá, faz uma compra. Você teria coragem? Ah, se a pessoa titubeou, já era. Se ela não tem coragem, imagina o cliente. Então, assim, é coisa simples, o arroz com feijão, que falta muito, né? E aí é complicado, porque nosso maior desafio é mostrar isso e no final do dia conseguir fazer o cliente ter sucesso e todo mundo aqui nessa mesa se beneficiar. Sim. Né? Então, Eu tenho um caso desse de experiência de usuário, mais uma. Eu me lembro de uns 7 anos atrás, estava conversando com o Fábio aqui agora há pouco, que eu sou um ex-Nestlé, né? Uhum. Fiquei 14 anos dentro da Nestlé. E, se eu não me engano, é exatamente isso. 7 anos atrás, quando eu me casei, comprei uma Nespresso para colocar em casa. E eu falei, eu vou fazer uma assinatura da Nespresso para chegar a café em casa. Né? Porque a Nespresso você só compra por assinatura ou numa boutique, uma loja especializada. Você não acha no mercado. Por que eu estou contando essa história? Posicionamento.
A Nespresso se posiciona no mercado de luxo. Não é à toa que tem o George Clooney lá fazendo propaganda. Sim, sim. Né? Não é o Simba do Rei Leão. Então você tem que saber se posicionar. Sim, verdade. Né? Então ela se posiciona no luxo e etc. E eu fiz essa assinatura. E eu me lembro até hoje, eu tô falando de 7 anos atrás, Sim. hein? Que eu simplesmente pelo aplicativo da Nespresso, um aplicativo próprio, de uma plataforma própria, muito bem desenvolvido. E eu me lembro que em 2 ou 3 cliques no máximo, a minha assinatura estava feita. E eu já saí daquela experiência assim, pasmo. Eu falei assim, caraca, que facilidade, que top. Não me encheu o saco, não ficou pedindo um monte de dado, nada, foi fácil. E o mais incrível foi quando, isso era um dia qualquer, uma terça-feira qualquer, a qualquer hora do dia, 3 da tarde, meio-dia, não me lembro do horário. Mas eu me lembro que no dia seguinte, na quarta-feira, às 8 da manhã, a encomenda estava em casa. E eu não moro na grande capital. Eu sei aonde é o centro de distribuição deles. É longe. Eu sei porque eu trabalhei lá. Sim, Mas às 8 horas da manhã do dia seguinte, a Chegou. entrega estava em casa. chegou. Sim. Daquele dia em diante, eu sou um fidedigno assinante do Café Nespresso até hoje, E há eu- 7 anos. e- Olha o LTV. E olha que coisa bastante sensacional, né? Ele tá falando da marca. Sim. Exato. Até dentro Por desses causa de um pontos que... posicionamento. E por causa da tua E a experiência. eficiência. Tua né? experiência foi ótimo. E olha, mas tudo isso para engrandecer o poder que essa plataforma que eles Organizou. tinham por trás. É claro que demanda um baita investimento. Sim. Mas se você quer se posicionar no alto luxo, você não pode falar. Né? Se você vai vender joia, você tem que Sim, entender. sim. Você está vendendo para a mocinha da faculdade que tem pouco dinheiro e quer só comprar aquela semijoia do dia a dia? Ou você está falando com a esposa do fazendeiro? Verdade. Sim. Porque Que muda, né? tudo isso que a gente tá falando, pessoal, a gente fala de uma questão bem simples. Nicho. Né? É. Exatamente. Nicho. Eu falo em algumas palestras, né, sobre nicho. Vamos lá, tu tá assistindo algo de carro, tu tá de café, tu de futebol, né? Joga pouco aí, mas gosta de um futebol, né? Quando a gente assiste ou consome um conteúdo que a gente gosta, e se tem uma opção de compra, a tendência é que a gente vá comprar. E a partir daí pode ter uma experiência positiva ou negativa. Mas a afirmação, não, eu vou comprar, já tá, a decisão já foi tomada. Exato. Então, se tu tiver uma experiência simples, que seja fácil, tu não vai se importar com o frete, como tu comentou. Exato. Tu vai se importar o quê? Eu quero receber esse produto. Às vezes pode ser que até que demore, mas, cara, eu gosto, eu queria aquele produto. E a gente percebe muito isso nas marcas, que entra dentro do primeiro ponto que vocês falaram, que se trata do posicionamento. Pô, mercado de semi-joias, de joias, de luxo. Cara, o mercado é gigante. Se eu for lá fazer um anúncio simplesmente, que hoje muitas vezes a própria inteligência artificial já consegue trabalhar, né, Bruno? É. Com o próprio anúncio. O que eu vou entregar de diferencial? Sim. Cara, E essa palavra é interessante, porque, tá bom, se você decidir que você quer competir com o mercado asiático, quer brigar em preço, tá tudo certo, não tem problema, vai lá disputar preço. Mas preço por preço, o que vai fazer a diferença para o consumidor final? Algum diferencial. Diferencial. Talvez frete, Uhum. talvez um brinde a mais, talvez a experiência do Bem usuário. provável, né? Então, assim, quer competir em preço? Vai lá, tá tudo certo. Afinal de contas, você sempre vai competir com alguém. Sim. Sim. Esse mercado, a gente vive um mercado que é globalizado. Mas, Bruno, o que a gente tem percebido nesse mercado, principalmente da joia, onde a gente está super posicionado, vendo indústrias de 40 anos fechando a produção. A gente viu isso esse ano, né? Foi muito recente. Empresas, clientes nossos, assim, fechando a operação de produção, mandando muita gente embora na produção e deixando bem claro, eu vou importar e vender. Uhum. Cara, se é uma indústria que a gente conhece, indústria assim, que já teve 400 funcionários, para vocês terem uma ideia, uma estrutura grande assim, fazer esse caminho significa que algo está mudando. Isso não é um sinal, é um sinal de fumaça, literalmente. Sim. Onde tem fumaça, tem fogo. Então, vai e já tem mudado muito. Eu acredito que tu esteja vendo isso, né? Muito. O Bruno também, dentro dos modelos que ele vem atendendo, ele vem percebendo e relatando para a gente também, né? Nas consultorias aqui, o Bruno tem dado um apoio muito grande para os nossos clientes, né? Principalmente para o ecossistema da BW, e tem pontuado esses sinais de fumaça, né? Onde a gente está identificando. Bastante. Cara, olha, dá atenção. E tem empresas que, literalmente, cara, tô vendo fumaça, mas tá tudo certo.
O importante é identificar, né? Eu coloco duas palavras nesse contexto aí: consciência e competência. O empresário que tiver um alto nível de consciência, atrelado a um alto nível de competência para pivotar o modelo, ele vai ter sucesso. Sim. Perfeito. Porque é o caso que você falou dessa indústria, né? Que está fechando a produção, ela está remodelando o seu modelo de negócio. Sim. Né? Ele teve um alto nível de consciência, ele compreendeu, conseguiu fazer a leitura do cenário. E aqui uma pausa para você que está vendo a gente. Nem tudo que serve aos outros serve a você também. Calma, não vá sair fazendo um monte de coisa do teu negócio aí, né? Vai devagar. Mas, ô Brunão, de 10 pessoas que você atende, quantos têm essa consciência? Cara, é bem pouco, né? É bem pouco. Assim, eu ainda digo que na Transforma a gente tem um alto nível. A gente é muito feliz, porque a gente se coloca num nicho muito pontual. Né? A gente atua principalmente com empresários. Tem uma frase que a gente fala, ela é um tanto quanto intangível. É difícil falar isso dentro de um nicho. Né? Porque nicho, geralmente, você vai colocar dados Sim. demográficos, de comportamento. Sim. Isso que eu vou falar não é um dado demográfico, não tem como, mas a gente usa desde quando a Transforma nasceu. A gente atua com empresários mente aberta. Sim. Mente aberta. Importante. Ao primeiro sinal de baixo nível de consciência, a gente já orienta, não é que eu deixo de atender, mas olha, você está num nível que você precisa expandir a mente ainda. Então eu te indico que você vá para uma escola de negócios, e a gente tem uma série de escolas muito boas para isso. G4 Educação, mas dá para falar até das escolas limeirenses aqui. Sim. Renove Consultoria, Azaros, Escola de Negócios aqui de Limeira. Então, assim, determinados empresários, eu diria que não está na hora de montar estratégia nem de pivotar modelo de negócio. Você precisa primeiro buscar um nível de consciência sobre o teu modelo de negócio, sobre o teu mercado. Eu só espero que você tenha tempo suficiente de conseguir fazer isso, né? Então A gente costuma, né, Bruno? Eu acho que na última conversa a gente falou sobre a mentalidade, né? Mudança de mentalidade, né? Eu acho que quebra de paradigmas. A gente vem atendendo indústrias que são tradicionais e que estão passando essa dificuldade muito grande, né, de mercado, de transformação, e elas ainda não criaram essa consciência e essa mudança de comportamento mental. E é um desafio muito grande. Aqui a gente está fazendo isso agora, a gente está começando a plantar sementes, que nós acreditamos que essas sementes elas vão, no futuro, né, Sim. trazer bons resultados, porque quando a gente começa a tocar em assuntos que são assuntos sensíveis, mas a gente está falando diretamente para esse empreendedor. O que a gente está falando aqui é para ti, cara, para ti, dono de empresa, que está aí há mais de 20, 10, 30, até 40 anos de indústria e tem percebido o modelo do teu negócio se transformar nos últimos anos e literalmente tu tem visto as vendas caírem, a tua estrutura interna sofrer algum tipo de impacto e até o teu modelo empresarial estar se transformando, né, Exato, Bruno? exato. Então é para ti esse tipo de conteúdo. A gente está plantando uma semente que a gente acredita que seja o futuro dos negócios no Brasil. Mente aberta. A gente acabou de sair hoje à tarde de uma empresa onde a gente demorou muito tempo para poder introduzir o nosso modelo de negócio lá. A gente está começando um trabalho lá, só que foi um trabalho de construção. A gente planejou, literalmente planejou a estrutura de entrada. Por que a gente planejou? Porque literalmente a gente precisou entender se o empreendedor tinha uma mente ou não aberta, e literalmente ele tem uma mente muito aberta, e o time também, para poder não só entender que a mudança do comportamento de compra está existindo, mas que o negócio dele também está se transformando com o tempo. Exato. Isso é muito legal. Eu acho que o principal é realmente entender que mudou já, né? Sim. Cara, já fui em empresas, o cara me falou assim, ó, tenho 2 milhões de peças aqui, parada, né? Ele não faz anúncio, não faz nada. Eu falei, cara, você acha que o cliente vai bater na porta? Ele falou, viu, você tem 2 milhões de peças aí para me vender? Não vai, né? E negócios que o cara perdendo cliente, perdendo faturamento. A gente falou, meu, tá na hora já de você se mexer, né? Você precisa investir. Ah, mas, cara, será? Putz, você vai esperar o quê? A empresa quebrar? Né? Até tem um cliente nosso em comum que, cara, eu sempre falo, os sites que têm mais autoridade são os piores sites, né? Quanto mais autoridade o cara tem, mais ele esquece da experiência, né? E esse cliente nosso, cara, ele fatura 500 mil por mês, sem ter um responsável no e-commerce, sem estar ninguém gerenciando. E aí, cara, é muito doido, porque daí, quando a gente começa o trabalho, você fala assim, cara, beleza, qual que é a sua meta? Pô, é 1 milhão. Show.
Cara, quantas pessoas entram no site hoje? Ah, não sei. De onde que tá vindo a venda? Não faço ideia. Falei assim, cara, da onde saiu na cabeça que tem que ser 1 milhão? Vocês nem sabem da onde as pessoas vêm, quantas pessoas chegam no site, como que você vai vender 1 milhão? Daí você vai lá e vê que a marca é muito forte, tem uma autoridade muito boa. 70%, 80% dos acessos e das vendas vem do canal direto. Só que, cara, você precisa dobrar tudo isso. Como que você vai dobrar a venda pro cliente que já tem? Cara, se o cara já comprar 1.000 hoje, porra, para ele comprar 2 é um esforço muito grande. Exato. Pode ser que até consiga, mas, cara, para bater mais 500 mil, aí você fala, meu, você precisa pôr tráfego. Por quê? Porque você precisa de gente nova. Graças a Deus você já tem uma autoridade muito boa. Cara, mas será que compensa? Cara, como não? Os dados estão aqui, né? Você tem uma meta, você tem um plano de crescimento. Mas, assim, o que é engraçado é que, cara, é uma empresa gigante, não faz nada, o e-commerce vende por conta da autoridade, e você pensa, puta, poderia ser muito melhor. Sim. Muito melhor, porque aí, nesse caso, realmente ainda falta mentalidade para o empresário, né? Mas, às vezes, cara, é aquele negócio, pô, sempre fiz assim, deu certo, sempre vendi, né? Tem muito dinheiro entrando, deixo o que tá saindo ali, beleza, e tá tudo bem. Mas tem muita empresa que tem muito potencial que você fala, cara, poderia ser muito melhor. Poderia ser outro resultado totalmente diferente, né? Que aí que tá o grande desafio, né, Bruno? A gente fala muito, vamos pegar um exemplo bem prático, nas últimas... Desde 2022, que eu lembro, a gente já vinha falando de TikTok, fiz uma reunião com o pessoal do TikTok. Agora a gente tá falando muito de inteligência artificial. Já é um assunto que vem sendo debatido nos últimos anos, mas agora, nos últimos meses, parece que intensificou. Como que essas empresas... até usam ChatGPT, usam alguma ferramenta, mas, cara, tem empresas que ainda nem fazem um fluxo completo do e-commerce. Ou para quê? Para não bater de frente com uma vendedora, com a loja física. Olha o potencial que está na mesa. Tem questões ainda muito primárias para serem debatidas. Né? Eu não sei qual é o caso, e claro que nem me compete saber qual é esse caso, né? Mas... a gente ainda vê os pequenos e os médios empresários sem compreender os seus próprios números. Sim. Eu não estou pedindo que você seja um especialista em contabilidade e entenda de ativos, passivos e etc e tal, até porque para isso cabe teu contador. Sim. Tá tudo bem. Mas que você saiba, no mínimo, fazer uma leitura de faturamento, de CMV, entender margem bruta, saber separar o que é custo e o que é despesa, porque são coisas diferentes. Saber separar o que é investimento, para depois saber ler a linha final lá embaixo. Eu daria um passo atrás e faria assim, Bruno, separação de CPF e CNPJ. Exato. Em muitas situações. Nossa, Exato. muito. Então, assim, se a gente não chegou ainda nesse nível educacional e empresarial, quanto mais o uso da IA. Então, eu enxergo particularmente barreiras de consciência, de mentalidade, mas principalmente voltadas ao campo da educação empresarial. Sim. Né? E se eu pudesse dar uma dica aqui, se você vai se arriscar nesse mundo da IA e quer levar isso para o teu negócio, começa da porta para dentro. Melhora teus processos internos com a IA e depois você pensa em olhar da porta para fora. Só de você melhorar teus processos da porta para dentro, você vai ter um ganho gigantesco de margem, diminuindo o trabalho, hora homem. Não estou falando para mandar ninguém embora, não é isso. Mas você pode acelerar muito o teu processamento. Na Transforma, eu me lembro de quando a gente começou há muito tempo. A Transforma ela já nasceu na era da IA, então ela já nasceu com IA nativamente. É a nossa linguagem nativa já. Né? A gente tem um orçamento separado mensal só para investimentos em automação, etc. E eu me lembro das primeiras automações que a gente conseguiu reduzir tempos de processamento de alguns produtos e serviços de 16 horas para 1 hora. Sim. Excelente. Quem conseguiu Gente, isso é margem de lucro. estratégica. Isso é lucro líquido entrando pro bolso do empresário. Né? Então, eu vejo o tamanho das barreiras de empresários que ainda não sabem fazer um Excel para entender seus resultados ou até separar o CPF do CNPJ. E, de novo, aqui, mais uma vez, muito respeito ao momento que tua empresa está. A gente não está aqui para criticar, né, para apontar dedos e etc e tal. O fato aqui é só dizer que existem caminhos. Sim. Existem caminhos, existem IAs hoje baratas, acessíveis, automações que você pode pensar para o teu negócio que vão melhorar o atendimento do teu e-commerce, que vão melhorar o atendimento na plataforma, do primeiro chamado, o atendimento a cliente. Aí o Bruno conhece muito disso, né? Mas até uma coisa que eu percebo assim, ó, que até o Ia falou, realmente, daqui uns anos quem sobe campanha vai morrer.
Mas, cara, não sei se você percebe isso também. Por mais que você tenha IA, as pessoas ainda querem uma opinião. Sim. Né? Cara, Sempre. todo mundo tem o chat, você pode ir lá botar um print dos dados e falar, cara, tá acontecendo isso. Mas aí no final, Perfeito. alguém tem que falar, viu, realmente é isso, vamos seguir por esse Sim. caminho. Perfeito. Né? Então eu acredito que a parte consultiva, ela não vai morrer porque Não, a cara. pessoa ela precisa ainda de alguém. Subir campanha, ferramenta, cara, isso aí otimiza. Mas tem que ter alguém ainda dando esse suporte, porque os empresários são muito solitários, né? É por isso, inclusive, que a Transforma se posiciona como sendo uma plataforma, porque nós temos uma gama de entregas para todos os tipos de negócio. E uma das nossas entregas é a nossa inteligência artificial, inclusive, que nós montamos, nós educamos ela para o nosso material. Só que, curiosamente, nós na Transforma não chamamos IA de inteligência artificial. Nós damos o nome de inteligência ampliada. Porque a gente usa ela no meio. O input, o nascer da necessidade, o entendimento da dor vem sempre de nós, de estrategistas, de pessoas que leem e entendem o mercado. Eu uso a IA para acelerar o processamento. Exatamente. E um ser humano, novamente, está ali no fim para entender essa entrega e encaixar a entrega. Sim. Então, para a gente, na Transforma, IA é inteligência ampliada, que a gente saiba usar cada vez mais dessa maneira. Legal. Né? Eu sou um pouco cético com relação à inteligência artificial e eu não tenho vergonha de falar, porque quando eu estava na faculdade, em 2005, quando eu estava fazendo análise e desenvolvimento de sistemas, um dos grandes mentores e professores que eu tive na minha universidade, ele estava fazendo doutorado sobre redes neurais. E a gente estava falando sobre inteligência artificial naquela época, 2005. Eu estou falando de 20 anos depois. Cara, 20 anos depois, o que mudou de lá para cá? Hoje é moda falar sobre inteligência artificial. É igual metaverso, né? Então, assim, obviamente, sim, tem muita ferramenta útil e que acelera o processo. Digitação de texto, porque hoje as pessoas têm preguiça de escrever. As pessoas têm preguiça de ler. Se pegar o brasileiro, é um dos povos que menos lê no mundo, né, cara? Por nada ele tem pesquisas aí que mostram que muitas doenças relacionadas a Alzheimer e tal estão relacionadas até à questão cultural, né? A gente sabe disso. Sim. Então, eu não vou entrar nesse mérito, porque o que acontece? A gente usa ferramentas de análise internas para a gente poder analisar comportamento de compra, para poder melhorar processos internos, otimizar o nosso processo lá na BW. Inclusive, a gente está analisando alguns lançamentos. Não vou dar spoiler aqui, mas a gente vai lançar uma inteligência artificial bem bacana ali, que vai ajudar nos processos internos, principalmente para as pessoas que utilizam a nossa plataforma. Mas eu vejo como um meio, é algo que vai ajudar. Eu acredito que tenha muito ainda a evoluir, e eu sou bem do lado humano também. O mesmo pensamento aqui do Bruno. Sempre vai ter que ter um cara lá para dar sim ou não. Vai ligar ou desligar o botão, vai dizer sim ou não. Por quê? Porque a gente tem parte dos processos automatizados, mas a gente precisa, sim, da decisão humana para algumas situações que elas são muito importantes. Aquele cara que sobe campanha, literalmente, ele está com os dias contados. Por quê? Porque a velocidade das campanhas, o objetivo é ser veloz e trazer mais qualidade. E a gente está bem claro. Então, isso não quer dizer que é um modelo chinês, porque os chineses também pensam dessa forma. Tem que ser rápido. A gente fez a analogia aqui dos carros chineses. Cara, não só os chineses, os japoneses, né? Sim. Os asiáticos aí, eles têm muito essa pegada de ser rápido, ser objetivo. Menor custo, né? E também criando um modismo ali da parte elétrica. Pô, Fábio, tu gosta de carro elétrico? Não, meu carro é combustão, cara. Eu gosto de ouvir o barulho É, isso aí. Eu tenho um ponto do carro elétrico, cara, que me pega um pouco, assim, ó. Por exemplo, você precisar ir pra São Paulo agora, você vai lá no posto e enche o tanque. Isso aí. Se você precisar ir pra São Paulo agora, você tem que esperar carregar. Então, talvez na hora que você tem um ponto de emergência ali... Tá vendo? É sobre isso. Uma coisa besta, É sobre mas isso que eu estava falando no começo, né? Então, o mercado chinês, ele trouxe soluções, mas essas soluções geram novas dores. Então, se a sua marca se posiciona resolvendo aquela dor, você continua sendo relevante dentro do mercado. Mas, de fato, Fábio, concordo com você. Outra frase que a gente fala muito na Transforma é que a maior inovação no mundo de hoje, em meio a tanta tecnologia, se chama colaboração. Isso aí. E a gente volta para o começo desse podcast, quando eu estava dizendo
dizendo. Os empresários estão esquecendo de conversar com seus clientes. Perfeito. Então, tem alguns que estão usando tanto IA, talvez, que estão perdendo contato com seus clientes. E se você perder contato, você perde o tato do mercado. E aí, meu amigo? E é muito doido, né? Que a gente fala, não, tem que ter um dashboard, BI, não sei o que e tal. No final é número, né? Cara, nada disso é tão eficiente do que realmente chamar. Viu, cara, como que foi a experiência de compra? O que você achou? Tem até um caso de um lugar que eu trabalhei que, numa pesquisa de satisfação, o cliente falou assim, cara, eu acho muito top a camiseta e tal. O único problema é que a estampa é nas costas. Na hora que eu vou tirar a selfie, não aparece aqui. Falou, cara, passou no cara que criou, no cara que estampou, em todo mundo, ninguém pensou O cara que ia usar. Que ia tirar foto e aparecer. Daí, depois daquele dia, ninguém fez a estampa mais nas costas, pessoas na frente. Por causa de uma avaliação que não custou nada. Era um e-mail que vinha lá de pedido concluído. Legal. A gente colocou um Google Form, não custa nada, e o cliente falou, ó, minha experiência foi boa, só acho que poderia ser assim a camiseta. Mudou totalmente a criação do produto. Credibilidade e ouvir o próprio cliente, né? Quando a gente coloca o cliente no centro, a tendência é de conseguir criar mais soluções e escalar de uma forma mais ampla, porque tu só ganha escala quando o teu produto alcança mais clientes. Perfeito. Agora, se tu tem um produto muito nichado e aquele produto serve para uma ou duas pessoas, tu fica muito mais restrito, né? Perfeito. Por isso que eu comento sempre que eu comentei essa questão do nicho. Se souber usar o nicho, ele não é uma limitação. Ele é um poder. Ele te impulsiona, né? 90 mil pessoas que o Fábio comentou antes ouvindo uma live. Vamos colocar ali uma taxa de conversão de 3%. Quantas pessoas comprariam pelo e-commerce ou por qualquer canal? E nem estou falando só de e-commerce. Poderiam comprar numa loja física. Não, e deixa eu dar outro lugar, né? E a primeira coisa que eu fiz foi assim, porque eles fizeram um suspense pra final, né? E daí passou várias marcas patrocinadas lá, tipo uma TV mesmo ali, sabe? E aí eu disse, cara, eu vou ver esse site aqui. Entrei na marca. Entrei na plataforma, cara. Tenebroso. Tenebroso, assim. Eu pensei assim, putz, se eu fosse comprar aqui, eu ia ter uma péssima experiência de compra. Então, eu me coloquei ali, eu naveguei, eu avaliei vários pontos ali, eu disse, cara... Primeiro que tava lenta, imagina, não tava aguentando o boom aí, né? Imagina, a galera toda entrando, sabendo quem que era. E aí eu comecei a analisar se eu fosse comprar o que eu iria observar. Pô, os produtos, a experiência toda, o pagamento, o frete. Essa empresa, ela pensou em tudo. Tipo, eu vou botar minha marca lá, vai ser um momento crucial. Ela só esqueceu. E depois, o que eu faço? Hein, Bruno? O que eu faço depois? Como é que entrega? Como é que eu vou entregar? Como é que eu vou atender? Pois é. Imagine a quantidade de pessoas que geraram dúvidas, porque o produto é técnico. Mas aí cai no básico, né, Fabião? É. Planejamento de demanda. Isso aí. Site. Isso aí. E é o arroz com feijão, né? Você citou o exemplo desse cara que falou, hoje eu tô vendendo 500 mil e quero vender 1 milhão, né? E eu encontro muitos empresários que, até porque quando a gente vai entrar num processo estratégico, de desenhar, facilitar a estratégia para pequenos e médios, é justamente a nossa primeira pergunta para os sócios. Onde vocês querem estar daqui 10 anos? É natural que já saia umas tretas às vezes, sabe? Um sócio tá tirando o pé, o outro Vamos tá... perguntar separado, né? Se um falar A, o outro falar B, opa, tem a gente coisa causa errada, treta mesmo. Quero morar na Itália. Aqui eu vou parafrasear Carol Claudino, eu sou querida, CLT, né? nossa querida Carol Claudino, que diz, um dia Carol. sem treta é um dia perdido. É isso aí, velho. É isso aí. Então, assim, a gente faz essa pergunta, onde vocês querem estar daqui tanto tempo? E, de repente, numa dessas, o cara que fala, eu quero dobrar, quero de 500 para 1.000 para um ano, para 1 milhão. A segunda pergunta é, a sua produção aguenta? Tem Se amanhã entrar o dobro, tem time para produzir, tem processo desenhado, tem maquinário para rodar, tem matéria-prima no estoque, tem caminhão para entregar? Galera, acho que a venda resolve tudo, né? Às vezes é um baita de um problema. E eu vou dizer para vocês, assim, a gente vê no dia a dia, tem muitos clientes com muito potencial de venda, muito potencial, estão, na maioria das vezes, apegados a preço. Querem botar um preço mais alto. Eu vendo na loja física, eu vendo um preço, no e-commerce eu tenho que botar mais alto. Cara, para te ganhar escala, só se fizer um milagre muito grande, né? E aí, quando tem até um preço, tem uma estratégia bacana, não tem profundidade de estoque.
Perfeito. Aí não consegue sair do platô, aí o que Sai de acontece? atacado, você entra, tem um em estoque lá, né? Não vai vender, cara. Infelizmente não vai vender. Aí tu pode passar o Page Speed, tu pode botar o TikTok, tu pode vender no Mercado Livre para Mas fazer é o que aquela quiser. coisa, né? A gente tá falando desse público aí que tá despreparado, mas do outro lado do muro também tem o público que tá preparado. Tá, sim. E sim. para esse público que tá preparado, que tem um alto nível de consciência do jogo, que tem um alto nível de competência, a plataforma é uma baita aceleradora e impulsionadora das vendas do negócio. Sim. Até porque os números mostram isso hoje no Brasil, né? A quantidade de vendas no e-commerce no Brasil vem subindo nos últimos 10 anos e vai continuar subindo pelos próximos 10 tranquilamente. Não vou trazer os dados aqui, Sim, porque né, sim. não ter todos frescos de cabeça. Mas lendo isso, dando recentemente, Sim. o Brasil tem um potencial gigantesco ainda de crescimento no e-commerce. Sim. E lembra que eu disse no começo, o e-commerce não é para todo mundo, etc e tal, mas para o teu negócio, se o teu negócio, B2C, ele está sendo movido de uma maneira geral em e-commerce e você não está no e-commerce, você está fora de uma das principais avenidas de comércio do mundo, né? Seu negócio, não quero dizer que o negócio vai fechar, não é isso, porque cada caso é um caso, mas eu orientaria severamente que você pensasse no sim. e-commerce. O risco numa é maior, plataforma. né? Se não tiver, o risco é maior. Agora eu vou fazer uma analogia com o Armagedon lá. De 0 a 100, o cara fez em 3, quase 4 segundos. E de 100 a 200, na verdade de 0 a 200, e o cara fez em 5 segundos. Pô, lógica, né? Para sair da inércia, Demora. é física, né? Para sair da inércia, tu gasta muito mais energia. Muito. Então a gente vê muito isso, né? Então tu gasta mais energia para poder organizar, para poder deixar a casa pronta. Essas empresas que já estão faturando um certo valor, a gente tem em mente aqui que clientes que já estão acima de 100k mês no e-commerce, eles têm uma facilidade maior para chegar em resultados melhores. Não quer dizer que a vida deles é mais fácil, não. Não. Mas eles já saíram da inércia. Então a gente acredita que alguns pontos são importantes para a gente poder observar nessa jornada dele, porque ele já tem uma mentalidade diferente de quem está começando. E a gente faz isso, né, Ian? A gente vê muito isso, né, Ian? Dentro Direto. né, de empresas que a gente chegam para a gente aí com 100k de venda mês e que em um ano estão batendo quase 2 milhas de faturamento mensal. Eu disse, putz, cara, que coisa boa. Esse empreendedor, ele merece uma medalha, cara, no Brasil. Nossa Senhora. A gente até costuma, a gente estava comentando antes nos bastidores, né? A gente tem trabalhado uma analogia bem simples, né? Que tem 2 tipos de empresa. As que estão retendo talentos, estão crescendo, estão pagando mais impostos, né? E tem um segundo grupo de empresas, como o Fábio comentou, tem empresa de 40 anos que não tem mais produção. Mas por quê? Porque essa empresa está quebrando, não está conseguindo mais reter talento e está recolhendo menos impostos, ficando, né, devendo com o fisco. Só que nessas empresas que estão com uma consciência mais plena do que elas estão fazendo, sair de 500 mil para 1 milhão, de 1 milhão para 1 milhão e 500, é muito mais rápido. E aí vem um assunto bem polêmico, mas que é muito importante. E a gente tem feito vamos dizer assim, trazendo isso mais para a consciência, quer falar um pouquinho mais da reforma tributária. Sim. Do como que isso vem impactando os negócios. Porque isso vai refletir diretamente, seja para o pequeno, seja para o médio, seja para o grande, certeza. seja para uma empresa. Tanto que, se a gente pegar o último ano aqui no Brasil, quanto diminuiu as empresas que abriram capital na Bolsa de Valores? Drasticamente. Não fazer nada, né? Isso tem um impacto direto. E aí eu queria entender de vocês um pouquinho mais quando a gente fala desse tema, né? Não só necessariamente no mercado de joias, semi-joias, que é o mercado que a gente atua, mas, Bruno, tá tendo empresas de outros mercados, já trabalham em grandes Sim. corporações. Como que esse assunto tem sido levado aí para o jogo? O que vocês têm visto? Eu diria que, bom, o Ian você apontou perfeito, porque não é só joias, é para todo mundo. O Brasil está vivendo a reforma tributária, né? Eu já tive a oportunidade de estar junto a alguns dos mais especialistas aqui de Limeira, inclusive um abraço ao pessoal da Atlas Contabilidade, o pessoal da CID Contabilidade também, dois amigos, queridos, parceiros de negócio, e que falam muito bem sobre o tema. E assim como várias outras empresas aqui da cidade. O fato é, eu não coloco como um momento de pânico. Calma, galera, tá tudo bem, não precisa sair fazendo um monte de coisa. Mas, indiscutivelmente, é momento de planejamento. Inclusive, planejamento tributário, né? Coisa que muito empresário sonega. Não digo sonegar imposto, sonega o fato de fazer um planejamento tributário. Porque um bom planejamento tributário pode aumentar muito o teu resultado como empresa e como negócio. Então, eu diria que todo negócio precisaria de um bom plano. Sim. Mas do médio para cima, com certeza.
impossível sobreviver num dos países onde se paga mais tributos do mundo, né? Mas voltando ao tema da reforma em si, né? Como eu disse, não vejo que é momento para pânico, mas que é momento para planejamento. A reforma em si, não vou me aprofundar no tecnicismo do negócio, até porque nem me sinto competente para, né? Aconselho muito que você tenha um contador que possa te ajudar com tudo isso. E essa é a primeira dica. Você aí, empresário, pequeno, médio, não importa o teu tamanho, comece a conversar já com o teu contador para entender os impactos da reforma tributária dentro do teu modelo de negócio, do teu modelo de receita, do teu modelo de precificação, né? Porque tem um ponto positivo. A reforma ela vai acontecer de maneira escalonada, né? Então não é dia 1º de janeiro muda tudo e, né, o que era preto vira branco, não. Não é assim. Ela vai ser faseada durante alguns anos, o que é ponto positivo, porque permite que você vá se adequando ao processo. E adequando porque muitas empresas, serviço, comércio ou indústria, tá, vão precisar se remodelar, sim, no modelo de manufatura, por exemplo. Né? Por quê? Porque a sua precificação pode ser impactada pela reforma tributária. Se a sua precificação for impactada, talvez você precise revisar os teus processos internos. Perfeito. Para enxugar custos, talvez, para alguma coisa, né? O fato é, Bruno, que o cerco vai fechar. Sim. E esse modelo de negócio que a gente vê muito, principalmente no mercado, não só no mercado da joia, mas principalmente nos mercados informais, ele literalmente ele precisa de uma transformação. Com certeza. E essa transformação passa muito pela questão do planejamento, né? Planejamento tributário da Então, empresa. ele é muito importante. Com E até comentando aqui, na última viagem que eu vim a Limeira, a gente visitou um cliente nosso, e eu me fiquei bem surpreso, né? Que a gente teve super positivo, porque, claro, tem 2 pontos, né? Tem o ponto ruim e o ponto bom, né? O ponto ruim, ele comentou que no final do ano ele teve uma infração. Cometeu uma infração lá e a Receita, obviamente, mandou para ele lá um boleto de final de ano, né? De Natal, né? De R$175 mil de presente. 175 mil reais de multa. Ele pagou super de boa e a partir daquele momento ele mudou a mentalidade dele. Que foi, eu vou fazer tudo certo, a partir de agora eu vou começar toda uma organização, ele tem um grupo bem grande. E isso me deixa feliz, não pelo fato dele ter tomado uma multa, pelo contrário, né? Isso não é bom. Mas, infelizmente, o brasileiro aprende da pior forma possível. A gente sempre fala a mesma coisa, né? Nos piores momentos. Mas o fato dele estar organizando um processo interno da indústria dele, de toda a cadeia dele, vai servir como referência para outras empresas que também utilizam ele como referência. Ele está se preparando para o futuro. Exatamente. Essa é uma frase que eu digo também, eu estou virando rei das analogias, né? Frase para tudo aqui, mas eu digo sempre na Transforma, quando eu estou de frente com algum cliente ou com um potencial cliente, né? Estratégia é sobre pensar no futuro. E esse cara está pensando no futuro, ele já está se preparando para aquilo, né? E o preço de não se preparar para o futuro... Existem mecanismos. Existem. Quando a gente fala de, que nem nesse caso aí, um cliente que trabalha com holding, trabalha com N possibilidades que se tu botar na ponta do lápis, eu não sou especialista, não tenho conhecimento técnico, mas tu consegue ficar de cabeça tranquila e fazer o negócio cada vez ser sustentável, né? Inclusive, a gente tem super parceiros nessa área tributária que são especialistas de grandes grupos aí que podem atender e caso clientes da BW tenham essa demanda, e obviamente vão ter, eles podem contar com o nosso apoio para a gente poder direcionar para os melhores caminhos. É o que a gente quer que aconteça, que faça o processo correto, que se organize, que se prepare, né, para que não tenha nenhum tipo de surpresa e nenhum presente de final de ano desse jeito, né? Empreender no Brasil é muito difícil, mesmo com estratégia. Sem é pior ainda. Então monta uma estratégia, se planeja, estratégia tributária mesmo, né, etc e tal, com parceiro, e vai em quem tu confia, cara. Vai aonde você sabe que você pode, né, botar o pé ali com tranquilidade, indicado por um parceiro. Aí é sucesso. E pra gente até, né, que presta serviço, é importante também a pessoa ter essa organização, porque, qualquer coisinha, custo que aumenta na linha ali, vamos cortar marketing, vamos cortar consultoria, cara, às vezes não é
isso, né? Então, realmente, quanto Sim. mais a pessoa entender que, pô, se aumentar um custo aqui, né? Se eu conseguir reduzir uma tributação e ganhar mais na frente, vai aumentar o resultado, né? Então, Com certeza. quanto mais educação financeira o cliente tiver, mais ele vai entender que existem variáveis que não é da plataforma, que não é da consultoria, que não é do tráfego, né? Que não é, Uhum. enfim. Então, É. acho que é importante também, né? Tem que escolher, né, Bruno? Qual time tu quer jogar? Tu quer jogar num time de primeira divisão, tu pode ficar no da segunda, mas vamos pegar no futebol. Um time para sair da terceira divisão para ir para a primeira, planejamento. Sim. Tu não vai sair porque Jogador certo, na posição certa. Até eu acho que é importante de comentar que a gente está fazendo um movimento bem legal com o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais aqui, que é bem bacana, a gente está se envolvendo cada vez mais com eles. E através da referência deles, a gente também está sentindo essa pontuação e na necessidade das empresas, principalmente das indústrias, se prepararem para essa reforma tributária. Então, agora a gente está se propondo a fazer algumas rodadas ali também, junto com eles, Excelente, de educação. Muito bom. Porque a gente tem percebido também, não só esse movimento que vai também, obviamente, afetar o mercado da joia, que é o mercado que a gente mais atua, mas principalmente do desafio que é das indústrias estarem vendendo direto para o consumidor final. Isso é um movimento que a gente tem visto muito forte ali no mercado nacional, que é, a empresa não está preparada para atender o consumidor final. Isso de fato, a maioria não está preparada. E tem 5, 6 camadas até chegar no consumidor final. Então, esse é um assunto para um próximo podcast, obviamente, né? Eu acredito que a gente esteja aí no limite, né? A gente teria muito assunto, né, para comentar, Nossa. falar sobre e-commerce, sobre organização, sobre estrutura. Amanhã a gente vai estar lá na Bastelli Consultoria também, fazendo um evento VIP fechado, bem exclusivo, aí com 10 a 15 empresários, para justamente falar sobre isso, sobre esses assuntos. Exato. E eu acredito que no próximo evento, a gente vai fazer um evento aqui em Limeira com a possibilidade de mais pessoas, para a gente poder compartilhar cada vez mais conteúdo, né? Exatamente. Que bom, né? Que bom ter... Se a gente pegar essas empresas de 40 anos atrás, né, nossos pais, nossos avós, realmente o empreendedorismo brasileiro era aquele que ia batendo a cara no muro, testando e dando certo. Mas que bom que hoje a gente tem escolas de negócio, empresas que levam conhecimento adiante e a gente tem acesso a estudar mais o empreendedorismo e poder seguir o caminho correto, né? Então essa é a dica aí, seja para uma plataforma, seja para IA, seja para a reforma tributária, o fato é, empresário, estude. Não é fácil, não é simples, mas existem caminhos para transformar o teu negócio. Perfeito. E ajuda que precisar, a Bastelli está aqui, a BW Commerce está aqui, a Transforma Negócios também está aqui. E Show. até valorizar também, né, o pessoal, porque, cara, hoje em dia a coisa mais difícil para você falar com alguém, né, tudo é IA, né, e o atendimento humano supera, né, e, cara, os caras da plataforma tá aqui, tá buscando parceiro, né, dando conhecimento para ajudar o lojista a ter sucesso, então é uma coisa que realmente a gente não vê em qualquer lugar. Então, valorizem também, né, esses dois caras que estão aqui, desbravando o mercado para ajudar vocês aí a venderem mais, né? Porque no final todo mundo aqui tá de alguma forma se conectando para ajudar o cliente, né? sim. Então a gente se conecta com vocês para trazer o conhecimento para os nossos clientes. O Brunão também para uma outra parte que falta. Então no final todo mundo tá pensando no seu negócio, né? Então valorizem também esses profissionais que a coisa mais difícil hoje em dia de outras ferramentas é falar com o humano, né? Verdade. Esse é o lado ruim, né? Já aproveito e deixo uma mensagem aqui, que eu acho que é bem importante. Isso faz parte da nossa cultura, né? São um dos nossos pilares de valor, né? Dentro do nosso modelo de negócio e já vem sendo construído e alimentado, né? Eu sempre compartilho, o Ian sabe, o nosso time também, todos sabem, que toda vez que a gente está fazendo algo e construindo algo, a gente, ou o momento que a gente tiver qualquer dúvida, em qualquer situação, eu olho para o lado e vejo aquele pilar e digo assim, é isso que eu tenho que me orientar. Esse é o caminho que eu tenho que seguir. Indiferente se tiver alguém aqui do meu lado ou não, eu tenho que seguir isso. São os nossos valores, né? Exato. Então, isso está dentro da gente, né? Como um pilar, né? Importante de plantar para poder depois colher. Então, eu não acredito em nada imediato, tá? Nada que eu vou fazer agora e daqui 5 horas eu tenho resultado. Não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que ter, sim, um planejamento, a gente tem que ter uma construção. O que a gente está fazendo aqui nada mais é do que seguindo o nosso planejamento, né? Então, também foi projetado e planejado lá atrás, né? Esse é um planejamento do ano passado, né? E a gente está seguindo a nossa missão. E diferente do que o mercado quer fazer, né, Bruno?
menos contato humano, mais agilidade, mais rapidez, nós estamos provando o contrário, que através de contato humano, através de pessoas, através de automações, que também são necessárias, de inteligência artificial no caminho também é necessário, mas principalmente com o contato humano, a gente consegue fazer com que a gente consiga plantar boas sementes e colher bons resultados. Eu acho que é isso. Muito bom. Turma, eu ia pedir para vocês deixarem uma mensagem, mas vocês já se anteciparam, Já foi, né? Quando o papo é bom, passa rápido e só de a gente estar aqui, a gente já é agente da transformação digital. Acho que é isso, a sementinha que a gente está plantando, né? E a gente gosta de plantar, regar e a colheita ela acontece naturalmente. Então, para quem está nos assistindo, seja de dia, seja de noite ou logo cedo, independente do horário, com certeza teve um conteúdo, um bate-papo aqui de alto nível, com vários assuntos, com vários parceiros que estão ajudando a transformar esse mercado brasileiro. Afinal, como foi mencionado aqui várias vezes, empreender no Brasil não é fácil, mas também não é difícil. O importante é realmente ter as pessoas certas e entender que nós somos pessoas vendendo para pessoas. Tu pode estar vendendo semi-joia, tu pode estar vendendo um carro ou até esse copo aqui. Lembre-se que tem alguém que compra. Independente se ele é atacado, se ele é varejo, entenda melhor o comportamento do cliente. Quero agradecer a dupla de Brunos aqui, dá para até sair daqui, nós vamos fazer uma moda sertaneja, né? Bora. Obrigado pela presença de vocês, Fábio também. Obrigado. E seguimos forte aí na missão de cada vez mais impulsionar grandes histórias de sucesso no comércio digital, no segmento de joias, semi-joias ou qualquer segmento que seja. A BW está à disposição para ajudar e os nossos parceiros também. Um abraço a todos e uma ótima noite. Valeu.